Boa noite, pessoal! Estamos começando mais uma edição do Pegada ao Vivo, que é o programa de lives aqui da nossa Pegada, um projeto de jornalismo ambiental independente pela sustentabilidade cotidiana. Boa noite, todo mundo que está entrando. Nesta edição, deste sábado, nós vamos à terceira live da série Jornalismo Ambiental Independente. Nosso convidado de hoje é Dal Marcondes. Ele é fundador e diretor também da agência Envolverde. Estamos aguardando a entrada dele aqui na live para a gente apresentar. Boa noite, vocês que estão entrando. Régia, Adri, sejam bem-vindas. A gente vai conversar, boa noite, a gente vai conversar sobre jornalismo ambiental independente, né? Essa é a série que a gente está trabalhando no momento, né? Apresentando algumas iniciativas, né? Para mostrar mesmo que jornalismo ambiental é muito mais que falar apenas sobre um certo tipo de assunto dentro do meio ambiente, né? A gente tem uma diversidade muito grande de assuntos quando a gente pensa em meio ambiente, quando a gente pensa em sustentabilidade. E nós temos aqui no Brasil uma infinidade de iniciativas que trabalham com o meio ambiente em nichos totalmente diferentes. E é isso que a gente quer mostrar para vocês, né? A gente quer trazer essas iniciativas, está trazendo essas iniciativas aqui, né? A primeira edição a gente trouxe, na primeira, né? A gente trouxe a Eco Nordeste, com Maristela, a fundadora, né, que é uma agência de jornalismo ambiental focada em assuntos do Nordeste. Na segunda edição, a gente trouxe a Agência de Notícias de Direitos Animais, a ANDA, né, com Silvana Andrade, né, a primeira agência do mundo, né, focada nesse tipo de assunto. E nesta terceira edição, a gente está trazendo a Envolverde, né, a Envolverde que é considerada a mais antiga agência, né? Na verdade, a mais antiga iniciativa, né, de jornalismo nativo digital, né, que ainda está em funcionamento. Está aguardando a entrada de Dal. Não sei se ele não está conseguindo entrar. Só avisar ele aqui. Avisar a Dal que a gente já está aqui. Enquanto isso, a gente vai escutando uma musiquinha que eu tenho colocado na maioria das lives, das últimas lives, eu tenho colocado essa música. Se chama Earth Warrior, né? Guerreiros da Terra, de Omnia. É uma música que tem muitas doses de inspiração na letra. Vale a pena conhecer. Pronto, avisei ele aqui. E vamos conversando, né? Acho que eu vou apresentá-lo já, né? Enquanto ele não chega, eu já vou falando um pouquinho sobre ele. Gente, é o seguinte, eu tenho que colar aqui. Porque, ó, tem bastante coisa. Mas vamos lá. Olha, Dal Marcondes, ele é fundador e diretor de redação da agência Envolverde, né? Que é reconhecida, como eu falei para vocês, reconhecida na publicação Ponto de Inflexão, da organização Sembra Mídia, como o mais antigo projeto de jornalismo nativo digital em operação no Brasil. Dal é jornalista com carreira no jornalismo econômico, especialização em ciência ambiental pela USP e mestrado em modelagem de negócios em jornalismo digital pela ESPM. Tem passagem pelas revistas Isto É, Exame e Dirigente Industrial, pelos jornais DCI e Gazeta Mercantil, e pelas agências de notícia France Press, Dinheiro Vivo e Agência Estado. Foi correspondente da agência Interpress Serve, eu acho, ele vai falar aqui, e colunista da revista Carta Capital. É membro de organizações de defesa de jornalismo e conselheiro de diversas organizações com foco em desenvolvimento humano e sustentabilidade. Membro também do Conselho de Especialistas do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Ele já entrou. Oi, Dal. Eu estava apresentando você enquanto você não entrava. Deixa eu convidar você aqui. Não sei se você consegue, mas eu vou te enviar aqui. Aceitar, Dal. Não sei se você recebeu.
Me avisa qualquer coisa. Estou aqui, só que vamos melhorar a iluminação. Vamos melhorar a luz. Tem uma luz aqui. Vamos ver. Tá um pouquinho contra a luz. Não, tá muito ruim aqui. Eu vou melhorar. E que normalmente eu faria do meu escritório. Mas como hoje eu estou de babá do meu netinho, então eu não fui para o escritório. Qual a idade do seu netinho? 4 anos. Eita, então, portanto, se a gente tiver alguma interrupção, não se assustem. Estou acostumada, tenho filho de 5. É essa a idade. E eles demandam atenção, né? Exatamente. Tá, você está conseguindo me ver bem? Eu estou achando que está meio escuro. Eu lhe vejo bem. Só que eu tenho uma ligeira impressão que eu estou escutando eco. Eu não sei se você está escutando. Não, você está escutando um vídeo da Peppa Pig. E o eco da minha voz também. Eu não sei o se eco da sua voz? Eu tô no. Vamos ver aqui. Eu tô no celular, não tem. Não tem nenhum aparelho de som ligado, nada. Você tem fone de ouvido? Talvez ajude. Eu tenho fone de ouvido. Assim, só que aí... fone de ouvido todo mundo tem, né? Desculpa a pergunta. Não, eu tenho, mas eu preciso ver onde é que ele está. Esta é uma questão, vamos ver. Aqui, achei o fone de ouvido. Oba! Na verdade, esse nem é o meu. Boa noite, João. Esse é o da minha companheira, mas ele serve. Vamos lá. Ela vai emprestar. Ela saiu buscar uma coisa no mercado. Oi, tá me ouvindo? Pronto. Ouço sim, parece melhor. Não sei se para você tá ok, mas para mim eu já não me ouço mais. Tá, eu acho que agora tá ok. Só vou abrir um pouquinho aqui para ficar meio de olho no perigoso. Porque é um perigo, você sabe disso, né? Essa coisa. Sei. Eles arranjam, eles inventam coisas. Aqui eu não estou com interrupções no momento porque o meu marido está com ele, né? Então, está com meu filho, nosso filho. Então eu consigo ficar um pouco mais tranquila aqui nesse sentido, né? Consigo fechar a porta, por exemplo. Não, no meu caso, a avó teve que sair para resolver um problema, acabei tendo que... Mas ele é tranquilo, dá para a gente conversar. Ele está assistindo Peppa Pig. Vamos lá, então. Já que nós estamos falando sobre porcos... Pois é. Vamos falar um pouco sobre o meio ambiente agora. Eu te apresentei enquanto tu entravas, né? Falei um pouquinho sobre a tua carreira, falei um pouquinho sobre a agência. Na verdade, eu não falei muito sobre a agência, eu só fiz aquela apresentação dela ser a iniciativa mais antiga, né, de jornalismo nativo digital, ainda em funcionamento, né? E aí eu queria saber um pouco dessa história, né? Na verdade, é muita história que tem para ser contada. Mas contar como foi que iniciou, porque a sua carreira, né, a gente vê pelo seu currículo, a sua carreira é muito voltada para a economia. E, claro, a economia, algumas pessoas acham que não tem nada a ver com o meio ambiente, mas tem muito a ver com o meio ambiente. E eu queria que... Muito. Exato. E eu queria que você falasse um pouco como foi essa transição, como foi sair das mídias tradicionais para criar a sua própria iniciativa de jornalismo ambiental, né, na web, e independente, né? Numa época que nem se falava sobre isso, 1998. Pouco se falava. Então Aline, é um conjunto de coisas que vai acontecendo na sua vida e você vai construindo um caminho, né? A vida é uma sucessão de escolhas de caminhos. Quando você vira numa direção, você vai estar
com as oportunidades que aquela direção vai te dar, né? Eu comecei minha carreira como jornalista trabalhando numa agência de notícias, na agência France Presse, né? Isso lá no início dos anos 80, 84, na verdade, eu fui trabalhar na France Presse. E me apaixonei por agência de notícias. Eu acho a agência de notícias uma coisa muito legal, porque você tem a oportunidade de espalhar uma notícia, uma informação, por um número muito grande de mídias, né? Quando você produz um texto para uma agência de notícias, hoje em dia um podcast ou um vídeo para uma agência, aquilo pode ser visto em qualquer lugar do mundo, né? No caso da France Presse, por exemplo, a France Presse tinha, na época, hoje eu não sei, eu não acompanho muito de perto, mas na época ela tinha escritórios em 150 países. Então, eu produzia um texto, ele era distribuído por 150 países, né? E você recebia notícias de 150 países, o que é mais legal ainda. Bom, em seguida, aquela coisa da agência de notícias, entender como é que funciona tal, eu fui trabalhar na revista Isto É, isso em 85, foi quando nasceu minha filha, e lá eu trabalhava com artes e variedades, com cultura. Trabalhei um bom tempo cobrindo cultura, cobrindo artes, até que um dia deu um estalo, falou, não, eu quero trabalhar com alguma coisa mais, que na época eu achava mais importante. E fui trabalhar com economia. Primeiro eu fiz um programa de TV sobre abastecimento, era o auge do Plano Cruzado. Quem é muito novo não sabe o que é o Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi o primeiro plano econômico de combate à inflação que congelou os preços de tudo, né? Tudo tinha uma tabela e os preços estavam naquela tabela. Bom, não deu certo. A história já conta que não deu certo. Mas eu comecei a me interessar mais por economia e dali eu virei repórter de finanças de um jornal chamado DCI. O DCI era um jornal feito principalmente para pequenos e médios empresários, que é Diário do Comércio e Indústria. E o editor era um cara chamado Aloysio Biondi, que é um dos mais importantes jornalistas na área de economia que a gente já teve no Brasil. O Biondi era simplesmente genial. Foi um privilégio trabalhar com ele. Todo mundo que trabalhou com ele em algum momento só tem elogios para esse cara. Ele era brilhante. Infelizmente faleceu, mas era um cara brilhante. E com o Biondi eu aprendi a entender o mecanismo, a dinâmica da economia. O que importa na economia? Fiquei um tempo trabalhando com ele e fui convidado para trabalhar num outro jornal chamado Gazeta Mercantil. Isso na transição lá dos anos 80 para os anos 90. Eu acho que eu fui para a Gazeta Mercantil em 88. Né? Eu tô no jornalismo já há mais de 40 anos. Né? Então, é uma história longa. Bom, na Gazeta Mercantil, eu me tornei editor. E como editor, eu tinha que pensar pauta, pensar o que interessa. E a Gazeta era um jornal de economia, mais ou menos ocupando o espaço que hoje é ocupado pelo Valor Econômico. Era um jornal lido pelos executivos de grandes empresas. Tal. E lá eu comecei a perceber uma coisa interessante. A Gazeta foi o primeiro, apesar de ser um jornal de economia,
foi o primeiro jornal no Brasil inteiro a ter uma editoria de meio ambiente. E eu nunca cheguei a trabalhar na editoria de meio ambiente da Gazeta, mas sempre fui muito amigo do pessoal da equipe dessa editoria. E comecei a entender que todos os problemas ambientais que você pode encontrar têm origem numa decisão econômica. Então, quando você pega qualquer problema ambiental, qualquer um, você pode escolher a dedo. No fundo, a origem dele é uma decisão econômica. Em algum lugar, alguém tomou uma decisão econômica que criou uma distorção que se tornou um problema ambiental. Exato. E eu resolvi, na época, em 90, estava abrindo o programa de pós-graduação em ciência ambiental na USP. E eu fui lá e me matriculei. E fui fazer o pós-graduação em ciência ambiental. Trabalhando com economia, fui fazer o pós-graduação em ciência ambiental. Isso me deu uma base mais técnica de entender as questões ambientais, né? Eu já estudava economia, já tinha feito vários cursos de especialização na área de economia e comecei a entender como é que funcionam as questões relacionadas especificamente ao meio ambiente. Tanto que até hoje, Aline, quando me perguntam, você é um jornalista ambiental, na verdade, eu acho que eu ainda sou um jornalista de economia. Porque eu abordo as questões muito com a ótica da economia. Apesar de eu ter uma formação em meio ambiente, cubro o meio ambiente há um tempão, eu ainda tenho uma pegada muito do jornalismo econômico, né? Que é a minha origem, né? É daí que eu me tornei um jornalista. Eu já trabalhei com outras coisas antes, mas aí que eu acho que eu comecei a fazer um jornalismo mais relevante para mim, para minha carreira, né? Bom, continuei trabalhando com jornalismo econômico até 95. Depois eu fui para a Agência Estado, trabalhei no Dinheiro Vivo com o Luiz Nassif, fui para a Agência Estado, e quando eu estava na Agência Estado, eu tive uma outra esquina da vida, aquela que você vira e vai para uma outra direção. Um belo dia, em 94, 93 para 94, estava tendo uma reunião de editores e estavam falando sobre um negócio novo, um projeto novo que estava surgindo lá na editora, na agência. Eu parei e falei, bom, e o que é? É a internet. Eu falei, como assim internet? O que tem internet com a gente? Não, é que a gente vai ter que montar um site da agência. Eu falei, bom, e todo mundo fugindo da raia, né? Ninguém queria saber daquilo, porque jornalista é um bicho meio conservador. Falou em mudar muito. Aí eu falei, mas eu quero, eu topo, eu vou. Aí a gente montou uma equipe de 3 pessoas para entender como é que funciona a internet. E isso foi uma mudança radical na minha vida. Porque para entender como uma empresa, como a Agência Estado, de um grande jornal, que é o Jornal Estado de São Paulo, podia se inserir na internet, o que a gente fez? A gente começou a viajar pelo mundo para entender o que os grandes jornais globais estavam fazendo com a internet. Isso me levou, na época, para uns 20 países diferentes, para ver o que estava sendo feito na internet. E essa equipe, a gente dividiu o mundo, realmente a gente dividiu o mundo. Eu fiquei com a América do Sul, um pedaço da Europa e um pedaço da Ásia. Um outro colega ficou com os Estados Unidos, o norte da Europa, e acho que foi isso. E teve uma outra moça que trabalhou com a gente,
que pegou também alguns outros projetos. E a gente foi parar, inclusive, no MIT, para entender o que estavam fazendo com a internet. Internet era uma coisa, era um bicho-papão. Ninguém tinha a menor ideia do que era e para que servia. Você imagina, em 94, no Brasil, a internet era no máximo, era uma palavra num dicionário, era um vocábulo num dicionário. Bom, quando eu voltei para a Agência Estado, foi montado o site começou a rodar, mas nessas viagens, eu conheci muita gente. E nessa de conhecer muita gente, um belo dia eu estou em casa, toca meu telefone, que na época era um telefone fixo, porque celulares ainda não eram uma realidade para todo mundo, já existia, mas não era para todo mundo. E o diretor de uma agência de notícias que eu tinha visitado, uma agência que tem sede na Itália, me ligou e falou: olha, Dal, eu estou aqui em Nova York, conversando aqui com o pessoal das Nações Unidas, e o pessoal do Programa de Meio Ambiente da ONU está fazendo um suplemento editorial para jornais da América Latina sobre meio ambiente, um projeto chamado Terra América. Falei: que legal, tal. Aí ele falou: olha, a gente precisa de um editor no Brasil. E quando a gente conversou, eu achei que você tem o perfil. Na hora eu fiquei completamente paralisado, emocionado. A minha vontade era pular no pessoal, dar um beijo no cara, porque... E aí ele virou e falou: olha, então, vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu falei: se você quiser, eu vou a Nova York e eu vou conversar. Aí ele falou: tá, eu vou conversar com o pessoal aqui e ver como é que a gente faz. Eu falei: tá bom. Aí desligou, voltei para minha rotina. Dali a uns dias, 4, 5 dias, ele me liga de novo, falou: olha, eu estou aqui com a editora do projeto e com a diretora de arte do projeto, e a gente quer ter uma conversa com você. Eu falei: tá bom, como é que a gente faz? Não, nós estamos em São Paulo, estamos indo para sua casa. Tá bom. Bom, isso foi em 1995. Eu fiz o Terra América até 2015. Né? Foram 20 anos fazendo esse projeto. Em 95 eu estava na Agência Estado ainda, fiquei lá até 98, perto de 99. E saí da Agência Estado. Quando eu saí da Agência Estado, eu sentei na minha casa, olhei bem para a cara das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e fiquei pensando: bom, o que é que eu vou fazer agora para sustentar essas pessoinhas, né? Aí eu decidi que eu ia criar a Envolverde. Na verdade, já existia a Envolverde como um projeto, como coisas que a gente estava pensando. Mas aí eu resolvi, de fato, me dedicar. Eu tinha tido um convite para trabalhar num jornal, na época. Saí da Agência Estado, recebi um telefonema, um convite para ir para um jornal. Na verdade, para voltar para a Gazeta Mercantil, que ainda existia. Mas eu não tinha a menor vontade de me meter de novo num jornal 10 horas por dia, trabalhar naquele ritmo de jornalismo diário. Eu passei muitos anos fazendo isso no jornalismo diário. E eu falei: não. Aí teve um amigo meu, que era editor de economia, que virou para mim e falou: você está louco? Você vai largar uma carreira como jornalista econômico, de certa forma respeitado? Eu já tinha uma certa posição. Eu cheguei a ser eu fui editor de economia em revistas como Exame,
Na própria Agência Estado, na Gazeta Mercantil, eu tinha um nome nessa área de economia. Ele falou, você vai largar isso e vai cobrir meio ambiente, cara? Na época, meio ambiente era abraçar árvore. Você vai abraçar árvore. Eu falei, vou. Porque eu acho que tem um espaço de cobertura. E a Envolverde nasce como agência de notícias. Então, nós produzíamos conteúdos para os jornais. Então, tinha diversos jornais que eram nossos parceiros que publicavam nosso conteúdo. Porque o Terra América circulava nos jornais, né? Era parceria com os jornais. Então, o Terra América circulou no Diário do Grande ABC, do Estado de Minas, no Correio Brasiliense, na Folha de Londrina. Nós chegamos a ter quase 30 jornais no Brasil inteiro que distribuíam, que encartavam o Terra América. Eu falei, olha, essa rede precisa de mais conteúdo ambiental, conteúdo nessa área de sustentabilidade. Sustentabilidade ainda não era uma palavra muito usada, mas... E a gente começou, eu e mais dois outros jornalistas, o Avelino Alves e a Nancy Vieira. A gente começou a produzir esses conteúdos, fazer e distribuir, fazer um site, que é o site da Envolverde, que entrou no ar em 8 de janeiro de 98. Recentemente, uma publicação feita pelo Sembra Mídia identificou a Envolverde como o mais antigo projeto de jornalismo nativo digital em operação no Brasil. Tem outros que surgiram antes, mas não estão mais em operação. Então, a Envolverde, nesses anos todos, nós nunca interrompemos o trabalho. Né? E me diz uma coisa, tanto a Terra América como a Envolverde, enquanto agência, enquanto iniciativa que produz e entrega conteúdo para a mídia tradicional, eles viviam de quê? As empresas pagavam a Primeiro, você? as empresas pagavam pelo conteúdo. O Terra América começou com uma verba, com um patrocínio do Banco Mundial. Então, foi um período legal. O Banco Mundial dava um dinheirinho para a gente fazer. Depois, o Banco Mundial parou de patrocinar e aí a gente passou a buscar publicidade. Uhum. Né? É o modelo de buscar publicidade. E nesse tempo todo, nossa, a gente já se reinventou 1 milhão de vezes para saber de onde vem recurso para fazer. Acho que uma das primeiras coisas que a gente fez, por exemplo, foi abrir o site. No começo, o site era só para jornalistas, porque era para editores. Aí um dia eu falei, não tem o menor sentido. A gente está produzindo conteúdo de qualidade e depende de um editor querer ou não querer publicar. E isso não tem o menor sentido. Aí a gente abriu o site. E aí começamos a ter um público leitor. Não só um público editor, mas um público leitor. Isso mudou a nossa lógica, a nossa dinâmica. E aí a gente passou a buscar publicidade, apoio, mas o que realmente nos sustenta ao longo desses anos, sempre pinga uma publicidade, uma coisinha ou outra, mas o que nos sustenta é a prestação de serviço. Então a gente começou a produzir conteúdos sob demanda, principalmente por empresas ou publicações que queriam uma reportagem específica. Então nós já tivemos uma parceria muito grande com a revista Carta Capital, uma parceria de 10 anos com a Carta Capital, produzindo conteúdos e fazendo eventos para discutir, debater temas ambientais. Nós, com a Carta, nós fizemos mais de 20 eventos pelo Brasil inteiro.
né? Inclusive em Fortaleza, a gente chegou a fazer eventos com a bandeira da Carta Capital. Fizemos, nossa, foi uma maratona. Fizemos Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Brasília, Recife, Belém. Nossa, foi um. Então, muito da nossa subsistência. Deixa eu pegar uma balinha aqui, que senão daqui a pouco começo a tossir. Espera um pouquinho. Oi? Aproveitar para dar boa noite aqui para quem está entrando. Muita gente entrou, né, Vem cá, filho, desde que a gente começou. Suzane Ó, esse Batista. aqui é o pequenininho. Olá! Ele não está me escutando, mas ele... O que você quer, filho? O que você quer, Teodoro? Boa noite, HM Assim que eu vou terminar a conversa aqui com a Aline, eu faço para você, Justina, tá bom? Maristela Crispim está aqui. Maristela, querida! Ela que participou da nossa primeira edição, né, da série de jornalismo ambiental independente. Eco e Sustentabilidade, Rosa Miranda, a jornalista aqui de Pernambuco, maravilhosa, Sertão VEG, a psicóloga Cássia Rego Lima, Horta na Favela, um projeto lindo que tem lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, Grande Trigo, Mora Amores, Bioedu, SC Paiaia. Maricela, inclusive, falou aqui enquanto você falava, né, que você é referência do jornalismo ambiental e que é difícil dissociar a economia e meio ambiente. É muito difícil. Paralelo a essa coisa da agência Envolverde, eu tenho uma militância com a rede de jornalistas ambientais. Eu estou na rede acho que desde 99 que eu pertenço à rede, eu sou membro da rede, e já faz alguns anos que eu sou o presidente da ONG da rede, né? Eu quero que a Maristela seja a próxima presidente. Eita! Olha o convite feito ao vivo aí. Então, eu tenho uma militância nessa área da qualificação do jornalismo ambiental. A gente realizou 7 congressos de jornalismo ambiental. O 8º vai ser esse ano, vai ser em outubro desse ano. Vai ser online. Depois, quando tiver mais informações, eu passo para você contar para o seu público. Maravilha. Né? Mas a minha história no jornalismo ambiental, ela meio que se divide entre o trabalho. Eu cobri a Amazônia há muito tempo, fazendo coisas na Amazônia, né? Eu viajei praticamente por esse país inteiro, Nordeste, Sertão. Tem lugares nesse sertão que eu amo de paixão, né? Então, eu não consigo dissociar a minha carreira como de jornalista na área de meio ambiente, de economia, de uma vida de alguém que quer conhecer coisas, quer conhecer lugares, quer conhecer pessoas, quer contar histórias, sabe? Eu acho que o que me move é isso. Mas todo mundo começa, em algum momento teve um bichinho que te mordeu, né? Exato. O meu Qual bichinho, o meu bichinho foi em 1974. Eu tinha 18 anos e o país vivia o regime militar na época e eu tinha que servir o exército. E eu não queria, né? Aí eu peguei um ônibus e fui para Belém do Pará. Saí de São Paulo e fui para Belém. A Belém-Brasília era de terra. Eu subi a Belém-Brasília inteira de terra em 74. E era praticamente um túnel na floresta.
A floresta ia por cima da estrada o tempo todo. E eu passei quase 6 meses entre ali o Pará e o Maranhão. E aí eu acho que eu me apaixonei por aquela região, por aquele povo e nunca mais abandonei. Quando teve agora nos anos 10, não, de 2005 mais ou menos até 2012, 13, teve uma iniciativa do Instituto Etos, que é um instituto de responsabilidade social empresarial, para fazer o Fórum Amazônia Sustentável. E o Fórum Amazônia Sustentável reuniu ONGs e empresas com atuação na Amazônia para discutir modelos de negócios, de desenvolvimento, produtos, o que dava para fazer para ter um desenvolvimento menos predatório na Amazônia. Uhum. E eu fui nas primeiras reuniões como repórter. Fui fazer matéria, tal, as reuniões em Belém, em Alter do Chão, uns lugares bonitos, Roberto. Alter é maravilhoso, né? E conheci um monte de gente muito legal, que está fazendo até hoje um trabalho muito legal, e acabei virando membro do Conselho de Ética do Fórum. E aí fiquei um tempão trabalhando com eles e conhecendo melhor a realidade de lá, porque como membro do Conselho de Ética, a gente tinha que estudar os problemas, as questões que eram colocadas para poder palpitar, né? E depois virei também conselheiro de outras ONGs na região. Fui conselheiro do Instituto Gabiru, em Belém, que tem projetos em diversos lugares, principalmente no Marajó. Passei um tempo no Marajó fazendo reportagens por lá. Mas para viver mesmo, para pagar as contas, como foi a sua pergunta, eu já fiz relatório de sustentabilidade de empresa, eu já fiz reportagens para revistas empresariais, estudos. Agora mesmo eu fiz um estudo sobre bioeconomia aplicada para o Sebrae. Então, essas coisas que ajudam a pagar as contas de manter o projeto em pé. E aí hoje o projeto é você e você consegue manter uma equipe também com esse trabalho que vocês desenvolvem? A gente tem um trabalho, uma estrutura que eu chamo de orbital. Então, você tem um núcleo duro, sou eu, a Ana Maria, o Reinaldo Canto, a Paola Yoshi, que esse é o núcleo duro. E a partir deles você tem o que a gente são os orbitais, que é gente que tem prioridade na realização de freelas. Por exemplo, quando a gente vai fazer um evento que tem patrocinador, a gente chama nesse orbital, que é gente a quem a gente recorre quando precisa de alguém, né? Então, tem vários níveis de orbitais. A gente chegou, eu acho, outro dia a gente fez uma conta, hoje deve ter umas 40 pessoas que orbitam a Envolverde. Quando tem dinheirinho, a gente chama para fazer alguma coisa. E aí o núcleo duro sobrevive com ou sem dinheiro, né? Tá lá, é pau para toda obra. Tem duas coisas assim. A gente vive mais de teimosia do que de... Tem uma coisa também muito engraçada. Em 2007, eu acho, 2007, a gente resolveu... A Envolverde foi criada como uma editora. A gente era Envolverde Editora Limitada. Aí, em 2007, a gente decidiu que não ia mais ser uma editora, que a gente ia virar uma ONG. E aí criou-se o Instituto Envolverde, que é hoje o CNPJ. E uma vez o Ricardo Young, que foi vereador em São Paulo, é um ativista
foi presidente do Instituto Etos e tal. Chegou para mim e falou, mas por que você saiu, tirou a empresa, botou... Eu falei, Ricardo, já que não dá lucro, vamos virar uma organização sem fins lucrativos, pelo menos tem uma certa lógica. Né? Porque jornalismo não enrica ninguém, né? Não é uma... Assim, aquela coisa assim, aquele sonho de jovem adolescente que vai fazer faculdade. Ah, não, eu quero ficar rico, eu vou ser jornalista. Não vai rolar, né? Ninguém tem. Ah, eu quero ficar rico, eu vou ser banqueiro. Ah, beleza. Então agora você está falando a língua do dinheiro. Ah, eu quero ficar rico, eu vou trabalhar na Bolsa de Valores. Também tá. Agora, você jornalista, sinto muito. Não vai rolar. Então, quando a gente transformou numa ONG, a nossa vida ficou um pouco mais fácil, porque a gente perdeu aquela coisa da empresa de mas tem que fazer, tem que pagar o imposto, tem que dar lucro, tem que não sei o quê. Era um inferno administrar aquela empresa. A ONG é a ONG. Você quer mudar Tem também uma ONG? obrigações, mas é outro tipo, né? É muito mais light. É muito mais light. E você quer, por exemplo, você quer mudar a diretoria, você faz uma eleição, muda a diretoria. Você quer fazer qualquer coisa, você faz uma assembleia, muda o que você quiser. Na empresa, não. A empresa você tem que ir lá fazer. E Ministério da Fazenda, e Secretaria não sei das quantas. Então, na empresa a gente chegou a ter 40 funcionários. E aí, quando teve o 11 de setembro, né, que foi a queda das Torres Gêmeas, a economia quebrou e, na época, a gente tinha um cliente da empresa nos Estados Unidos que a gente fazia traduções para eles, que era uma coisa que ajudava a pagar as contas. O principal cliente do meu cliente tinha o escritório nas Torres Gêmeas. Então a empresa morreu, a empresa acabou inteira. E o meu cliente também parou de encomendar o serviço. E aí a gente ficou com uma mão na frente e uma mão atrás e 40 funcionários. Eu fui fazer um curso no Sebrae, um curso chamado Empretec, que, aliás, eu sugiro para todo mundo que quer ser empreendedor e criar um projeto seu, procura o escritório do Sebrae e faz o Empretec. Eu sou conselheiro do Centro Sebrae de Sustentabilidade, né? Por isso que eu já fiz essa propagandazinha gratuita para eles. Mas eu fui fazer Empretec e lá eu conheci um cara que estava querendo, isso em 2003, estava querendo abrir uma lojinha de revelação de filmes fotográficos. E, batendo papo, eu virei para ele e falei, cara, você está apostando no cavalo perdedor, porque isso aí não vai rolar. O digital chegou para ficar, tal. Como eu sempre tive uma ligação muito forte com o digital desde o começo da digitalização aqui no Brasil, eu falei, olha, isso aí esquece, não vai rolar. E eu também tinha sido, em um momento lá atrás, eu fui assessor de imprensa da Telesp, que trabalha com tecnologia de celulares e tal. Aí ele ficou olhando e falou, e a sua empresa, como é que é? Ele era um administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, um cara super bem preparado do ponto de vista de gestão de negócio. O nome dele é Fábio Salama, cara genial, adoro o Fábio até hoje, somos amigos. E ele virou e falou, então me conta da sua empresa. Aí eu contei, disse quem era envolvido, o que a gente fazia e tal. E expliquei que a gente estava numa sinuca de bico, eu tinha que demitir 40 pessoas, custava uma fortuna,
e não sabia de onde queria tirar dinheiro para isso. Ele falou, posso fazer uma auditoria na sua empresa? Eu falei, pode. Levei ele para o escritório, botei uma mesa lá para ele, virei para todo mundo e falei, olha, o que ele pedir, vocês arranjam para ele. Ele ficou uma semana conversando com todo mundo que trabalhava lá. Aí terminou a semana, ele me procurou, virou para mim e falou, olha, eu tenho as famosas 2 notícias para você. Falei, que notícias, Fábio? Bom, a primeira, que eu acho que você já sabe, mas você está falido. Eita. Bronca. Eu falei, bom, e a segunda? A segunda é que eu acho que isso aqui pode ser um bom negócio. Eu falei, gostei da segunda. Melhorou, né? Melhorou, eu gostei da segunda. Aí o Fábio acabou se tornando meu sócio, parceiro, depois também diretor da ONG, e ele negociou a saída do buraco que a gente estava. Ele chamou um por um, negociou as indenizações, pagamos todo, passamos um tempo pagando, pagamos todo mundo. Eu acho que a maioria, se não todo mundo que já trabalhou na Envolverde, tem da gente uma visão muito... Pelo menos ele não sai dando calote nas pessoas o tempo todo. De vez em quando a gente pede para pagar depois, mas calote mesmo a gente não dá. E o Fábio foi fundamental para que a Envolverde continuasse existindo, né? Então também tem uns anjos da guarda que caem. Tem coisas como, por exemplo, estudantes de jornalismo que apareciam, né? Quando a gente tinha a redação lá em São Paulo, na Rua Simpatia, na Vila Madalena. E, eu queria trabalhar com vocês. Eu falei, mas a gente não tem como pagar. Tal. Não, mas eu quero fazer estágio aqui, eu quero aprender. Então, você tem gente que hoje escreve em grandes jornais. Tem a Ana Carolina Amaral, que faz o blog Ambiência na Folha. Chegou lá no Envolverde, menininha, com, sei lá, 17, 18 anos, dizendo, eu quero trabalhar aqui. Né? Então, você tem vários profissionais que hoje são profissionais top na carreira em jornalismo ambiental, gente que passou por lá, gente que hoje tem empresa de consultoria, que dá consultoria na questão ambiental, que entrou lá e começou lá. Lá acontecia umas coisas malucas. Eu estava lá sentado, de repente toca a campainha, está o professor Inácio Sachs na porta, que é um dos maiores economistas, um dos maiores pensadores de economia ambiental, de sustentabilidade desse planeta, que tem uma cátedra com o nome dele na Escola de Estudos Superiores de Paris. Ele na calçada ali, eu queria conversar com você um pouco. Falei, por favor, professor, entra aqui. Entre. Senta aqui, vamos conversar. Sim, ficamos horas conversando, e ele me falando do livro que ele estava escrevendo, do que ele queria saber de algumas coisas no Brasil, então ele queria conversar com um jornalista, e resolveu que esse jornalista era eu. Então, a Envolverde tem uma coisa, por exemplo, quando eu criei a Envolverde, o núcleozinho que criou a Envolverde, teve um colega meu que virou para mim e falou, cara, ninguém nunca mais vai te atender. Porque você é atendido porque você era o DAO da Exame, o DAO da Agência Estado, o DAO não sei da onde, o Alberto não sei da onde. Agora, da Envolverde, o que é isso? Quem vai... Nunca deixaram de me atender. Em nenhuma empresa, governo, nada. E eu não sei o que. A Envolverde, ela ocupou um espaço meio mágico. Porque era um espaço que precisava de alguém, precisava de uma organização que ocupasse esse espaço. E a gente nunca considerou outras mídias como concorrentes. A gente sempre tenta apoiar e auxiliar que outros colegas criem mais coisas. E a minha militância pelo jornalismo
é pelo jornalismo ambiental, através da rede de jornalistas ambientais, é através da Associação Profissão Jornalista, que eu fui vice-presidente na primeira gestão dessa associação, que foi fundada faz uns 5 anos, que está estudando a implantação, a criação de um conselho profissional de jornalistas. Eu sou neto, filho e pai de jornalistas. Para mim, o jornalismo é uma coisa muito importante. Você não tem uma sociedade desenvolvida e democrática sem um jornalismo de qualidade. Sem que ela esteja bem informada. Sem que ela esteja bem informada, sem que se saiba, se possa confiar na o jornalismo tem um papel estruturante no processo civilizatório, né? Então, e não é só o jornalismo ambiental, o jornalismo econômico, não. O jornalismo de cultura, o jornalismo de sociedade, o jornalismo de esportes, o jornalismo é importante, né? E nós estamos passando por um momento de transição, onde as tecnologias mudaram. Isso que nós estamos fazendo aqui é jornalismo. As tecnologias mudaram, os públicos mudaram, a forma de acessar a notícia mudou, a forma de produzir a notícia mudou. É muito importante que a gente saiba criar novos públicos, criar novos formatos, ter a capacidade de dialogar com a sociedade, com o jornalismo de qualidade. Eu sou de uma época em que ser jornalista era razoavelmente fácil, porque você arranjava um emprego num jornal e pronto, vai ser jornalista. Tem logo no começo da internet, na Agência Estado, estava numa reunião, uma conversa informal lá, e entrou uma secretária para falar com o diretor de redação. Ele virou para o cara e falou: tem uma carta de um leitor aqui que está reclamando de não sei o quê, não me lembro mais qual era o assunto. Aí o diretor de redação, que era um cara chamado Sandro Vaia, que também infelizmente já faleceu, o Sandro Vaia virou e falou: pô, mas leitor tem que ler, não tem que escrever, não tem que reclamar. Hoje, não existe isso, leitor tem que ler, jornalista tem que escrever. Hoje a gente vive num ecossistema de múltiplas variáveis, de múltiplas direções, né? Então, qual é o papel do jornalista nesse ecossistema? O papel do jornalista é basicamente oferecer a capacidade, o contexto para a sociedade. Porque a informação, ela vem de todos os cantos. Só que ela vem sem contexto. O jornalista precisa dar o contexto da sociedade, para que as pessoas possam pegar aquela informação, aquele monte de informações que eles recebem de 1 milhão de lugares e contextualizar aquilo para a realidade dele e dizer: que legal, então é isso. Então, diante disso, a minha decisão é ir para cá ou para lá. Porque o bom jornalismo, o papel dele é oferecer informação e contexto para tomada de decisão. Aí você, mas tomada de decisão é tomada de decisão. Tomada de decisão se você vai comprar batata ou vai comprar carne, se você vai no supermercado A ou no B, se você vai no cinema assistir o filme A ou o filme B, se você vai alugar uma casa ou não vai alugar uma casa, se você vai comprar um carro ou não vai comprar um carro. Tudo que você faz, é uma tomada de decisão baseada em informação. Né? A própria gestão do seu filho de 5 anos. Se você vai fazer uma coisa ou outra, vai levar ele num médico ou vai fazer outra, você faz isso baseado em informação.
E informação é aquela coisa. ah, Você tem o dado e você tem a informação. Informação precisa de contexto. Né? Quanto custa a batata? 5. Tá bom, isso é um dado. Você consegue tomar uma decisão só com esse dado? Não. Qual é o contexto? Ah, a batata custa 5 num ambiente onde a carne está custando 40. Num ambiente em que você precisa alimentar 5 pessoas todos os dias. Então, é o contexto. Qual é o contexto onde a batata se insere? Uhum. Né? Então, aí você vai montando a coisa. Deixa eu te perguntar. Maricela até comentou aqui, né? O jornalismo ele segue mudando de forma frenética, né? E vou aproveitar que eu estou lendo esse comentário dela para ler também. Teve o Carlos Silvio, ele falou aqui, já fiz uma entrevista com esse mestre. Abraço, Carlos Silvio. Eu sou do Legal, sertão cara. da Bahia, Paiaiá. É do Ele disse. Paiaiá. Carlos Silvio faz um trabalho muito legal. Muito legal. Temos visita aqui de novo. Olá! Ele não está me escutando, mas... Eita, tem 2 visitantes, né? Tem um gatinho também. É, é. A Maristela falou assim, nossa, que responsabilidade quando você a convidou assim, né? Aquele convite não oficial ainda, mas já, né? Mas é uma pessoa extremamente bem preparada. Sim. A conheço faz pouco tempo, mas as minhas trocas com ela têm mostrado justamente isso. E nesse comentário, né, dentro desse comentário que ela fala, que o jornalismo segue mudando de forma frenética, e dentro do que você fala também, né, de que você é de outra época de jornalismo, né, eu queria que tu pudesse talvez dar uma avaliada em como tu vê a evolução do jornalismo ambiental de lá para cá, porque você não viveu apenas a mudança dentro do jornalismo, você viveu várias fases de como se trata a sustentabilidade, de como se trata o meio ambiente. Você viveu várias épocas, várias mudanças, né, não apenas no jornalismo ambiental, mas também em como o mundo olha para a sustentabilidade. Então, assim, como é que você vê essa evolução e como você vê esse surgimento, né? Você disse que incentiva com que novas iniciativas surjam, e é o que tem ocorrido, né? De uns anos para cá, o número de iniciativas, né, de jornalismo ambiental independente tem crescido bastante. Não sei se porque, né, o espaço para meio ambiente, talvez o jornalismo tradicional não seja satisfatório, né? Ou talvez porque exista um interesse maior, né, de consumo mesmo de jornalismo ambiental, principalmente de forma tão nichada como a gente tem hoje, né? Com tantos vieses, com tantas especificidades. A pauta ambiental, ela surge como uma pauta de natureza e depois como uma pauta de desastre. Né? Normalmente é Então, isso, né? lá atrás, você tem essas duas vertentes. Quando você tem um acidente, um desastre, né? Talvez um dos maiores desastres ambientais do Brasil, a gente esquece muito dele, tenha sido o desastre de Cubatão. Cubatão se tornou a cidade mais poluída do mundo. Cubatão é no estado de São Paulo, perto de Santos, no pé da Serra do Mar. E lá tem uma refinaria da Petrobras e os dutos vazaram e a gasolina se espalhou pelo mangue, onde tinha uma enorme favela, e essa gasolina pegou fogo. E até hoje não se sabe quantas pessoas morreram, mas o número são centenas, porque a temperatura chegou em tal ponto que as pessoas foram pulverizadas. Né? Aquele desastre chamou atenção para a pauta ambiental. E a gente tinha, naquele momento, um jornalista que trabalhava no Jornal da Tarde de São Paulo, chamado Randal Marques.
que, aliás, vai ser o nome de um prêmio de jornalismo que a Rede de Jornalistas Ambientais está criando e que deve ser lançado no Congresso desse ano, em outubro. O prêmio Randall Marques de Jornalismo Ambiental. Randall foi o primeiro grande nome do jornalismo ambiental no Brasil. Mas aquele desastre, ele abriu os olhos da mídia para a questão ambiental no Brasil. Em seguida, você tem as conferências, a Rio 92, você tem uma série de coisas, e a pauta de desastre e de natureza acaba ganhando um contexto geopolítico. Esse contexto geopolítico começa a se cristalizar nas COPs. Você tem uma COP de ozônio, sobre a camada de ozônio, depois você tem a COP de biodiversidade, aí você tem a COP de... tem uma série de COPs, conferências da ONU, que tratam de temas socioambientais, né? Isso faz com que os profissionais que cobrem essa área comecem a ter que entender de temas que vão além de simplesmente noticiar um desastre ou noticiar a inauguração de um parque. Você está falando de uma COP de biodiversidade, primeiro você tem que saber o que é biodiversidade. Você tem a COP da camada de ozônio, depois você tem de florestas, você tem que saber o impacto das florestas em mudanças climáticas. Aí a pauta ambiental começou a se sofisticar. E ela se tornou também uma pauta política, uma pauta econômica e uma pauta científica. Então, você começou a ter profissionais que tiveram que estudar. Eu mesmo fui fazer o curso de ciência ambiental na USP, porque precisava entender melhor o que significava essa transformação na abordagem da questão ambiental, né? Com essa sofisticação, você começa a ter profissionais extremamente capacitados e que são aproveitados pelos jornais para trabalhar, por todos os tipos de mídia, para trabalhar em contextos mais abrangentes. Então, você tem o André Trigueiro na Globo, você tem a Maristela Crispim no Diário do Nordeste, você tem a Daniela Chiaretti no Valor. Sabe, você começa a ter profissionais espalhados pelo Brasil inteiro. A Juliana Arini em Cuiabá, no Pantanal. Você tem profissionais espalhados pelo Brasil inteiro com alta qualificação na cobertura ambiental. E essas pessoas, elas inspiraram muita gente. É aquilo que eu estava te falando dos estudantes que chegavam na Envolverde e pediam para fazer estágio. Eu dizendo, mas eu não tenho nem como te remunerar estágio. Não, mas eu não quero dinheiro, eu quero aprender a trabalhar com vocês. Quero experiência. Então, e a rede de jornalistas ambientais, eu acho que tem um papel muito importante. A rede tem hoje 800 jornalistas espalhados pelo Brasil inteiro. E os congressos, que também sempre reuniram muita gente. Então, um primeiro momento, e aí a pauta ambiental saiu daquela página de variedades e foi para as páginas mais qualificadas dos jornais, foi para a economia, foi para a página de ciência, foi para a página de comportamento, né? Esses jornalistas começaram a ter uma interface com a academia. A coisa... Quando você tem... a sustentabilidade está em tudo, né? Está em tudo, né? E os ODS, que agora é a pauta do momento, né? E o ESG, né? Que é o ambiental, social e governança.
seja, as empresas trouxeram para dentro de si a governança como uma pauta de sustentabilidade. Porque antes, quando você tinha aquela coisa, o tripé da sustentabilidade é ambiente, sociedade e economia. Tá bom. Ambiente é a preservação ambiental, blá, 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 blá. Sociedade é atuar com responsabilidade e tal. Blá, blá. Aí a economia é que precisa ter lucro. E aí estava resolvido, tem que ter lucro. Senão, se você não tem lucro, você não consegue você não consegue manter as outras coisas. A diferença é que governança vai muito além disso, do ter lucro. Governança é como a empresa se comporta diante da sociedade. Como ela trabalha. Governança, corrupção é governança. Responsabilidade social é governança. Como as empresas atuam em relação a comunidades tradicionais do seu entorno, tal, tudo isso é governança. Então, mudou um pouco o enfoque, como é que isso é trabalhado. Uhum. Tá? Então, agora, quando você tem a ruptura do modelo de jornalismo, ou seja, o jornalismo deixa de ser uma atividade de mão única, você é o produtor de jornalismo e o consumidor da notícia do outro lado, e passou a ser uma atividade, um ecossistema, né? O jornalismo hoje é um ecossistema. Você tem uma miríade de formatos, de tecnologias, de coisas de como fazer jornalismo. Bom, quando você tem essa ruptura, um monte de gente viu a oportunidade, inclusive eu, com a internet, de criar produtos, criar projetos. Né? Isso fez com que abrisse um leque enorme de experiências. Gente que quer, de alguma maneira, criar o seu produto jornalístico. Gente que quer cobrir uma área específica. Hoje você tem, por exemplo, a agência ANDA, que trata de direitos de animais. Você tem a ANDI, que é a Agência de Direitos da Infância. Aliás, eu sou um jornalista amigo da infância pela ANDI. Você tem agências de notícias, você tem produtos, você tem a Eco Nordeste, que trata de temas relacionados à questão socioambiental no Nordeste. Sabe, você tem uma miríade de produtos, de serviços, de coisas, porque as tecnologias permitem. Uhum. Né? E você tem gente interessada nesses assuntos. Exato. Né? Você tem o seu trabalho, né? Com a pegada. Você tem... É uma coisa maluca. Você tem atividades de direitos humanos, tem agência pública, jornalismo investigativo. Você tem o jornalismo na área de justiça. É tanta coisa que não dá mais para você dizer... de gênero, de raça. De gênero, de raça, de... O que você puder imaginar, tem. Né? Então, qual é o grande problema desse ecossistema hoje? É financiamento. Como é que você banca essas iniciativas? E esse é o grande desafio, porque o mercado, isso que a gente chama de mercado, que são as empresas, governos, eles ainda olham para a indústria de mídia e veem os jornalões, as televisões, vem essa coisa do século XX, que existe desde o século XVIII. Eles não enxergam ainda esse ecossistema que a gente vive. Uhum. E que é o ecossistema que está mais próximo das pessoas, né? Porque... Muito mais próximo. Exato. E você Ele que conversa. E você tem alguns tubarões no aquário, né? Que são as grandes plataformas. Google, Facebook,
todas essas grandes plataformas, Twitter, O né? próprio Instagram, né? Muitas Instagram. iniciativas surgem aqui. A nossa pegada mesmo surgiu aqui no Instagram. Né? Por quê? Então, Porque é uma forma de estar mais próximo de onde as pessoas estão, porque você tem que chegar junto às exatamente, pessoas. Então, onde é que as pessoas estão hoje? Instagram. Tem custo? exatamente, Não tem. Precisa pagar a plataforma, a hospedagem? Não, não precisa. Então, muitas iniciativas acabam surgindo onde? No Instagram. Né? E aí vão exatamente, crescendo e tomando seu rumo. exatamente. Então, a gente não tem problemas de jornalismo. Às vezes as pessoas viram para mim e falam, o jornalismo está morrendo. O jornalismo está mais vivo do que nunca. O jornalismo está mais vivo do que nunca. Nunca foi tão. O jornalista teve tantas ferramentas, tantos instrumentos ao seu dispor para praticar o jornalismo da forma como ele achar mais conveniente. O que deu tilt e que está em um processo de desconstrução é o modelo de negócios do jornalismo, o jornalismo antigo. As grandes redações, as grandes mídias estão todas em crise financeira. A editora Abril, a maior editora de revistas do Brasil, quebrou. Você imagina, a editora da Veja, a editora da Exame, a editora das revistas femininas, quebrou. Meu pai foi repórter da primeira leva da Veja, na fundação da Veja. Na primeira edição da Veja tem uma foto da equipe, meu pai está lá no meio. Então, você imagina que esse ecossistema da grande mídia, esse sim está numa crise enorme de modelagem. Né? Por quê? Primeiro, porque ele exacerbou a politização. Né? Em um determinado momento, eles assumiram quase que um papel de partido político, a favor e contra, uma coisa assim. Né? E depois, porque se você é um anunciante, por que é que você vai botar um anúncio num jornal ou numa revista que fala com um público aleatório, quando, na verdade, você pode entrar numa plataforma e comprar o público exatamente com o perfil que você quer. Então, nós temos sim uma crise do modelo de negócios do jornalismo, mas o jornalismo em si está num momento de grande vitalidade e de criatividade, de criar formas de pagar, de modelar, ONGs que fazem jornalismo, empresas que fazem jornalismo, pessoas que assumem compromisso. Você, por exemplo, que criou uma coisa, uma jornalista foi lá e criou. A Maristela foi lá e criou uma agência. Então, participar desse ecossistema é uma experiência absolutamente inovadora, fantástica. É muito parecido com o que eu participei no início da internet. De entender o que é a internet, como funciona, para que serve, como é que faz um site e tal. Hoje, estar nesse momento de transição, de disrupção do modelo de negócio do jornalismo é uma experiência incrível. Como toda disrupção, não é fácil. Uhum. Mas a vida, a experiência da vida, você poder, daqui a alguns anos, virar e falar, puta, eu participei disso, eu estava lá. Né? Principalmente vocês que são jovens, né? Pessoal que está aí no auge da capacidade criativa, produtiva, e que tem vontade de fazer, que tem tesão para levantar da cama de manhã e ir à luta, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Né? Eu, no meu caso, eu sou hoje em dia mais um pensador disso do que um fazedor. Eu Olha, estou com 65 anos. e você acaba fazendo muito.
por exemplo, estando aqui, né? Porque, como Carol, uma jornalista também maravilhosa, Carol acabou de falar, Carol Lima, ela falou assim: vocês estão dando aula. Eu não, você está dando muito mais aula que eu estou aprendendo, na verdade. Eu estou aprendendo que eu sou uma iniciativa, uma das mais novas agora do mercado, aprendendo com a mais antiga. Então, assim, veja as gerações conectadas, né, É, e interagindo e aprendendo, né? Ela até falou aqui, realmente, esse modelo de negócio está muito em crise, tem que pensar em como ser mais sustentável. É isso, essa disrupção, esse momento que a gente está vivendo, né, o fato de se viver, né, já cria possibilidades, assim, que a gente não imagina, né, porque é vivendo o problema, né, vivendo o problema que a gente consegue tirar uma solução dela. Porque, na verdade, a solução está no problema, né? a necessidade é a mãe da invenção, da criatividade, né? Não, e tem uma coisa, Aline, a gente precisa ter sempre em mente que jornalismo é profissão. Uhum. Nunca perder isso jornalismo não é hobby, jornalismo é profissão. Então, se é profissão, ele precisa pagar as contas, né? Se você é médico, dentista, engenheiro, arquiteto, seja lá o que for, você tem tua profissão paga as tuas contas. Esse é o pano de fundo, é o contexto, né? Então nós precisamos criar uma forma do jornalismo pagar as contas. Não é, eu vou abandonar a profissão porque minha profissão não paga as contas. Não, então você não é, Você não gosta muito dessa profissão. você não gosta muito dessa profissão. Mas se você se dedicar a encontrar um formato que a tua profissão pague suas contas, é o caminho, é o caminho. E daqui a pouco nós vamos ter algumas dessas iniciativas vão se tornar iniciativas vencedoras na indústria do jornalismo, né? Eu fiz, eu estava com aquelas maluquices que a gente faz de vez em quando. Eu estava com 61 anos e entrei num mestrado sobre modelagem de negócio em Ai, jornalismo que digital delícia! na ESPM. Nossa, muito bom. Eu, com 61 anos, fui fazer mestrado para estudar modelagem de negócio em jornalismo digital. Eu andava pelos corredores da ESPM, os estudantes tudo me chamavam de professor. Professor, Eu sou aluno, eu estou naquela classe ali. Eu sou aluninho, que nem você, estou aqui para aprender. Mas foi uma experiência fantástica, imagina. porque conhecer novas tecnologias, novos formatos de abordagem, o que está se fazendo, jornalismo de dados, sabe? Acho que esse é um outro segredo também de você não perder a vontade de aprender. Uhum. Eu tenho um verdadeiro vício por aprender. Não consigo. Eu não consigo me imaginar sentado num sofá, mofando a bunda assistindo televisão. Não, esse ano, esse último ano da pandemia, foi o primeiro ano em 40 anos que eu não peguei um avião. Foi o primeiro ano em 40 anos que eu não fiz pelo menos umas 20 viagens, que era a rotina da minha vida. Viajar, 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 viajar. Assim, tem aquela coisa quando você está na fila, lá você vai nascer, então está na fila para saber o que vai ter e tal. Tem gente que, eu quero ser médico. Eu devo ter entrado umas 10 vezes na fila do eu quero viajar. Porque a minha vida inteira foi de viagem. E eu adoro viajar. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, eu confesso que eu prefiro ficar mais reservado. Eu moro numa área rural, né? Coisa boa. Então, então eu tenho essa possibilidade de ter espaço, mata,
é uma área semi-rural, na verdade, é urbanizado e tal, mas eu moro Qual é a num cidade? Itatiba. É uma cidade a 80 quilômetros de São Paulo. Perto, ela é o pezinho da Serra da Mantiqueira. Hum, Então, eu tenho trabalhado muito essa questão de, de reconstruir um pouco qual é a minha rotina daqui para frente. Mas é uma rotina de fazer estudos, pesquisas. A tecnologia facilita muito, né? Falando com você, você está no Ceará. Recife. O Recife, desculpe. O Mas tem um Silvio Ceará está aqui, né? Maristela tá aqui. é, o Silvio tá no interior da Bahia, tem outro não sei aonde. A vida ficou muito conectada, né? Então, Uhum. isso é uma outra coisa que torna o jornalismo ah, uma coisa extremamente instigante. Você consegue falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, num estalo. Você pega o celular, estou aqui com o celular na mão, falando com você, pega o celular, você entrevista quem você quiser. Tem uma outra coisa que eu acho maravilhosa. Você pega o. Você abre um site de um jornal da Noruega e o Google traduz para você de norueguês para o português. E você pode ler um jornal da Noruega. Você pode ler um jornal da Rússia, porque você tem um tradutor que te faz isso. Isso, as pessoas não se tocam do quanto isso é incrivelmente fantástico. Porque antes, ou você fala aquela língua, ou nada feito. Ah, eu quero ler um jornal, estou fazendo uma pesquisa, eu quero ler um jornal da Alemanha. Xiii, Marquinhos, como é que você vai fazer para ler um jornal da Alemanha? Fala alemão? Não. Você tem alguém que vai traduzir para você? Não. Então, como é que você vai fazer essa pesquisa? Não vai. Hoje em dia, você pega o jornal da Alemanha, abre ele na internet, aperta uma tecla e ele vira em português. Isso aqui é mágica, mas melhor, mais incrível que essa, Uhum. não é? A gente vive num mundo fantástico e mágico. Acontece que, como espécie, nós somos uns imbecis. Desperdiça Nós vivemos as no melhor, oportunidades. nós vivemos no melhor período em que a tecnologia, a ciência, o conhecimento é capaz de resolver todos os problemas do mundo. Mas nós ainda vivemos em sociedades de castas. Nós ainda olhamos para o nosso semelhante que não tem onde cair morto com preconceito. Ah, ele é pobre porque é vagabundo. A gente ouve isso todo dia. Você tem de 8 bilhões de habitantes no planeta, quase 8 agora, você tem 3 que têm qualidade de vida de classe média para cima. Os 5 bilhões restantes têm carências, uma ou muitas. Então, esse é o grande desafio do jornalismo também. Oferecer oportunidades, mostrar para a sociedade que ela pode ser melhor do que ela é, que ela tem pelo que ser melhor, que ela tem os instrumentos necessários para ser melhor. Jornalismo é uma parte fundamental do processo civilizatório e da Maravilha. evolução da humanidade. Exatamente, exatamente. E é tão bom quando a gente vê os profissionais conscientes desse papel, né? Quando a gente vê essa explosão de iniciativas que tem essa missão, propósito de realmente levar isso a cabo, né? Eu acho que você, por ter vivenciado tantas coisas nesses últimos 23 anos de independente, né? Você deve estar feliz em estar vendo, né, o que está acontecendo hoje, embora, né, com essa
esse desafio de não saber exatamente que fim vamos ter, né? Acho que ninguém tem, na verdade, essa resposta. Mas é um momento muito decisivo. Eu não sei se você está me escutando, porque a bolinha está rodando para mim. Eu te escuto. Você me escuta? Eu estou te escutando, mas eu não te vejo. Então, eu não sei o que aconteceu aqui, porque a bateria avisou que estava acabando, eu conectei, Hum, mas a câmera deu uma desligada. hum. Eu preciso ver como é que eu ligo essa câmera de novo. Na sua tela, na sua tela, quando você toca, aparece alguma coisa? Não aparece nada, não acontece nada. Eu te vejo, estou te vendo, virou podcast. Você pode tentar fazer o seguinte: sair e voltar. Sair da live e voltar. Então vamos lá. Só para Ah, saiu. Oi, gente. Eu não sei se vocês estavam vendo o Dal e escutando direitinho, mas a gente não estava se vendo, né? Pelo que eu entendi, ele só me escutava, eu só escutava também o que ele dizia. Então eu sugeri que ele saísse e voltasse. Não sei se ele vai conseguir, porque ele estava com problema também na bateria, né? Pronto, voltou. Entrar ao vivo. Entrar ao vivo. Já aceitei. Por que que não tá indo? oi. Oi! Deu certo? Olá. Deu. Deu certo. É mágica. Isso aqui é mágica. Ai, maravilha. Olha, Pronto. Dal, vou dizer uma coisa. A conversa é tão boa que eu fico com pena, às vezes, de interromper para fazer alguma pergunta, para, enfim, para interagir, né, em tempo real. Às vezes eu espero tu acabar, porque tá tão bom escutando, que eu fico, ai, peraí, deixa eu terminar de escutar a linha de raciocínio, eu tenho pena de falar, né? E a gente está chegando a 1 hora e meia de conversa. Uau. 1 hora e meia de conversa. E eu tô me escutando de novo. Eu tô escutando o eco. Para mim não tem problema, mas eu não sei se para vocês Não, isso eu não estou está escutando ocorrendo. eco. Eu não estou escutando eco. Não, né? Eu estou com fone de ouvido, não mudei nada. Eu vi. Maristela, você tá me ouvindo 2 vezes? Maristela e quem tiver online também, né? Eu tô me escutando 2 vezes, mas se vocês estiverem tranquilos, a gente segue. Enfim, eu queria super agradecer esse teu tempo, essa tua disponibilidade, né? É muito bom realmente poder te escutar, né? Principalmente no meu momento também, né? Porque é um momento que eu entro justamente nessa efervescência, né? De jornalismo independente, de jornalismo ambiental também, né? A efervescência também de internet, de economia, enfim, de economia no sentido de crise, né? Porque a gente vive um dilema muito grande hoje entre economia e meio ambiente, né? Principalmente aqui no nosso país, no nosso, enfim, não tem, acho que não precisamos falar detalhes, mas a gente sabe muito bem o que a gente vê hoje, o que a gente vive, É. né? E é muito importante, eu acho que esse tipo de conversa, essa é a ideia dessa série de jornalismo independente, né, voltada para o meio ambiente, né, a gente conseguir fazer conversar essas iniciativas ao vivo para que as pessoas conheçam as histórias, conheçam os nichos, as necessidades, os desafios, as soluções, né, para que a gente consiga se fortalecer também. É muito a ideia da rede também, né? A rede tem Sim. muito esse propósito, né, de poder fortalecer. Então, a gente aprende muito quando a gente está junto, né? Então, assim, agradeço muito. Se você quiser falar alguma coisa que você, né, não tenha falado, se você quiser deixar um recado para essa nova safra de jornalistas que estão iniciando também. Se quiser falar um pouco sobre
qual é o caminho, né, que você consegue enxergar, né, dentro das tuas experiências, né? Fica à vontade, né? O espaço é teu, é nosso e é de todos nós. Olha, eu acho que a gente tem uma coisa que eu queria falar para os jornalistas da minha geração. Eu tenho visto muitos colegas, gente extremamente qualificada e competente, desanimado. Desanimado, sem vontade de fazer, sem vontade sabe, abandonou, jogou a toalha, né? Tem uma meninada aí que precisa da experiência desses caras, né? A gente precisa passar para frente, passar para as novas gerações a experiência dos jornalistas mais antigos, dos jornalistas mais velhos. Então, tá bom, não quer trabalhar numa redação, eu também não quero trabalhar numa redação, mas vai dar aula, não quer dar aula, cria um blog, cria um Instagram para falar da sua experiência como jornalista, escreva artigos, conte sua história. Isso inspira muita gente, né? E para a meninada que está começando, olha, gente, a minha expectativa é que a gente, nos próximos anos, crie uma solução para uma nova indústria do jornalismo, para um novo ecossistema do jornalismo capaz de bancar a vida dos profissionais, a vida da gente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o jornalismo é fundamental para a sociedade e para o processo civilizatório e para a tomada de decisão cotidiana das pessoas. E a desconstrução que se tenta fazer do jornalismo, principalmente através de projetos muito bem pensados em redes sociais, é uma coisa que nós temos que lutar contra. É obrigação do jornalista trazer os fatos, a realidade dos fatos, à tona, sempre que ele perceber que o fato está sendo deturpado, que a mentira está sendo colocada para a sociedade. Isso é obrigação de qualquer jornalista. E a gente vai conseguir retomar o caminho de um jornalismo de qualidade, um jornalismo engajado com o desenvolvimento econômico, social e ambiental desse país. Eu tenho certeza disso. Vai dar trabalho, mas, como diz um amigo meu, é por isso que chama trabalho, não chama férias. Quando chama férias é para descansar, quando chama trabalho, trabalho dá trabalho. É isso aí, gente. Aline, é um prazer enorme conversar com você. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, de ver o teu trabalho, de te ver como uma jovem que está criando um espaço e batalhando para produzir conteúdos de qualidade, oferecer conteúdos de qualidade. Parabéns, parabéns pela sua iniciativa. Agradeço. Também tive mosquitinho para me picar e, né, esse tipo de mosquito, quando pica, faz com que a gente segure a onda e vá, né, independente dos desafios que apareçam. A gente tá nessa pegada, de fato, né? A gente faz com o coração, precisa se manter também. E a gente acredita, no momento, eu e a energia cósmica universal, né? Porque a nossa pegada hoje, por trás da nossa pegada, né? Tem a minha pessoa, no momento, a gente espera crescer com isso, né? E a gente conta muito, não apenas a nossa pegada, como a Envolver também, e todas as outras iniciativas de jornalismo ambiental independente, contam muito com vocês que estão assistindo a gente, né? Porque a gente existe para servir vocês, né, que estão assistindo. Então, se vocês puderem se aproximar, seguir nossas redes sociais, colaborar,
né? Não falo apenas financeiramente, mas colaborar com participação, com sugestão, com troca, né? Isso já enriquece e fortalece bastante a caminhada. E claro, né, a gente vai precisar de investimentos, mas a gente vai construindo formas, né, de fazer com que isso seja possível. Mas, para isso, a gente precisa se fortalecer antes enquanto força, né, enquanto unidade. Então, estejam juntos, né, da gente, sigam da Marcondes, sigam a Envolverde em todas as redes sociais, visitem o site, né, façam o mesmo com a nossa pegada. Né, a nossa pegada ela tem um foco no cotidiano, né, sustentabilidade cotidiana, o que é que a gente pode fazer para salvar o meio ambiente a partir das nossas práticas do dia a dia, né, a partir de como a gente vive. Então, a gente está sempre divulgando e mostrando histórias de projetos que fazem diferença, né, que tem um impacto ali no entorno, de forma a inspirar, né, mudanças ao redor, né, pessoas que vejam aquilo ali e digam, poxa, se aquela pessoa, naquela situação, naquele contexto consegue, por que eu não? Né? Então a gente consegue ter, a ideia da gente é mostrar essa representatividade mesmo, porque não é somente com dinheiro que se faz, tem que ter vontade, tem que ter um mosquitinho ali também, né? Alguma coisa que incomoda e, peraí, vamos resolver isso aqui. É isso aí, é isso aí. E vamos em frente, vamos à luta. Vamos juntos. Gratidão, gente. Gratidão a todo mundo que está aqui. Maristela, na torcida por vocês, parabéns. Todo mundo que entrou, participou. Edith Faganello, Gisla. Muita gente entrou aqui. Darliton José, Maria Vasconcelos, João Carlos Nunes Flores, Sueli Campo, Nana Prado, Pauli Gonçalves, Valmix, Cidadão Pernambucano 1, Lea Chaib, Abraão Rodrigues Lira. Gente, muita gente entrou antes aqui, não vai dar para ler todo mundo. Pedro Xavier, Dilene Honorato, atriz Luciana Cavalcante, Coffee Metral, Álvaro Penas Chione. Enfim, gente, foi muito bom estar com vocês. A gente volta em breve, espero que a gente volte a conversar, né? Agradeço muito e até. Até.